Queridos irmãos e irmãs, nós celebramos hoje o Dia do Trabalhador, o Dia dos Trabalhadores, instituído pelo Papa Leão XIII, o Papa que inaugura a doutrina social da Igreja. E neste dia nós escutamos a palavra de Deus que nos afirma que nós temos um Deus trabalhador. A primeira leitura que nós ouvimos do livro do Gênesis mostra que tudo o que existe, toda a natureza, todo o mundo criado é obra do trabalho de um Deus que trabalha sempre. Assim Jesus se refere a Deus: meu Pai trabalha sempre e eu também trabalho, diz Jesus. Deus é trabalhador. Deus trabalhou 7 dias na semana e descansou. Aliás, trabalhou 6 dias e descansou no 7º. Deus é um Deus trabalhador. E o trabalho é participação de Deus a nós, suas criaturas prediletas, seus filhos e filhas. O trabalho foi entregue a nós. Deus nos deu plantas que dão semente para que nós as cultivássemos e não vivêssemos apenas do beneplácito de Deus, mas vivêssemos do trabalho de nossas mãos. Assim era nas origens, antes do pecado. Porém, vem o pecado e o pecado transforma o trabalho. Quando o homem peca, quando o ser humano peca, Deus vem ao encontro do ser humano e dá ao ser humano um castigo. À serpente, Deus deu também um castigo. Mas ao ser humano, Deus diz: doravante comerás do suor do seu rosto. E o trabalho, por causa do pecado, se torna uma pena, se torna um castigo, se torna algo pesado que o ser humano continua carregando ao longo da sua vida. Aquilo que originariamente era uma graça, era um sinal da autonomia do ser humano dentro da criação. A todos os pássaros do céu, a todos os animais, Deus alimenta. Mas o ser humano, imagem e semelhança de Deus, trabalha como o Pai trabalha. E por isso a ele, o ser humano, Deus não precisa alimentar gratuitamente, dando-lhe tudo pronto. Ele é capaz de autonomia, porque ele é a imagem e semelhança de Deus. Por isso se diz que o trabalho dignifica o homem. E é verdade. O trabalho nos recorda que nós somos imagem e semelhança de um Deus trabalhador. Trabalhar significa não viver pelo beneplácito dos outros, não viver da caridade alheia, não viver nem sequer da caridade superabundante de Deus. Nós podíamos, como os animais, pastar, comer outras espécies inferiores e viveríamos do beneplácito de Deus e Deus nunca deixaria faltar nada, como não faltam aos animais que assim vivem. Mas a nossa dignidade não é a de um animal da criação como os outros. Nós somos filhos e filhas de Deus em Cristo, resgatados pela Páscoa de Cristo, criados à imagem e semelhança do Pai, Criador e Trabalhador. Por isso somos dotados de autonomia. E na nossa autonomia precisamos do trabalho para que o trabalho nos dignifique, nos recorde diuturnamente
que nós somos capazes de trabalhar. O trabalho que era uma graça foi convertido pelo pecado em uma desgraça, em um castigo. Mas veio Jesus, aquele que quis ser conhecido como o filho do carpinteiro, o filho do trabalhador da carpintaria, e Jesus que resgatou toda a criação da sua escravidão do pecado, resgatou também o trabalho. Jesus trabalhou na carpintaria de José. Jesus foi também um trabalhador e resgatando do pecado a dignidade do trabalho, a redenção operou-se também neste campo da nossa vida. Depois da redenção em Cristo, o trabalho volta à sua dignidade original. Não mais uma desgraça ou um castigo, mas uma graça, uma dignificação do ser humano. E é assim que nós devemos encará-lo. É assim que nós devemos olhar para o trabalho. Assim que nós devemos olhar patrões e empregados. Aqueles que trabalham, os empregados, devem olhar para o trabalho como uma graça, como um sinal da sua dignidade. Infelizmente, há tantas pessoas tão empobrecidas e tão judiadas pela nossa sociedade que já nem querem trabalhar. Nós as julgamos, e essa é a nossa tentação. Nós até colocamos-lhes nomes, chamamos de vagabundos, chamamos de um monte de outras coisas, mas não pensamos que estas pessoas chegaram a este ponto na sua vida porque perderam a sua dignidade. Ninguém que se acomoda e se acostuma a viver da caridade alheia, a viver sem a dignidade do trabalho, está numa situação digna de vida. Devemos vencer como cristãos a tentação de julgá-los e tentar de todas as formas que nos forem possíveis resgatar a sua dignidade. O trabalho é um instrumento de resgate da dignidade, mas ninguém consegue trabalhar sem ter resgatada a sua dignidade. Há pessoas tão fragilizadas na sua humana dignidade que já se tornaram incapazes do trabalho. Precisam ser resgatadas, precisam se redescobrir humanos, filhos e filhas de Deus, amados por Deus e capazes de autonomia dada pelo trabalho. Neste dia do trabalhador, vençamos esta tentação, vençamos esta tentação de julgar aqueles que não trabalham por vontade própria, porque eles também já foram trabalhadores. Eles também, quando gozavam de dignidade humana, eram trabalhadores e viviam do suor do seu rosto. Mas foram tão subjugados pela nossa sociedade, às vezes por nós mesmos, que hoje eles já nem querem trabalhar. Preferem viver como giróvagos, como andantes, como andarilhos, ou mesmo sem andar, preferem viver na nossa cidade, às vezes, dependendo só e exclusivamente da caridade da igreja, da caridade dos serviços sociais do governo, da caridade de outras pessoas. Infelizmente, são pessoas que perderam, ou de quem foi tirada a dignidade humana. Precisamos vencer esta tentação de julgá-los e empenharmos-nos como cristãos
no trabalho da redenção. Jesus redimiu a dignidade do trabalho para o ser humano. Nós precisamos redimir a dignidade humana que esses trabalhadores perderam. E infelizmente nós vemos hoje no Brasil, mas vemos em todo o mundo, por causa do coronavírus e por causa da falência do capitalismo, um grande desemprego cada dia maior. Esse desemprego põe-nos em risco no contrato social do bem-estar da sociedade, põe-nos em risco para o perigo da fome e da morte por causa dessas razões, mas põe em perigo, antes de tudo, a dignidade humana. Outros irmãos nossos podem cair nesta armadilha de não se saberem, de não se sentirem filhos e filhas de Deus, porque não têm a dignidade do trabalho. Precisamos estar atentos a eles, precisamos estar voltados para eles, para que no exercício da nossa fraternidade, somos todos irmãos, queira você ou não, aquele mendigo, às vezes incômodo, que só se aproxima de você para pedir, para clamar pela sua caridade, ele é tão seu irmão ou mais do que eu e do que aqueles que vivem dentro da sua casa. Todos somos irmãos, todos somos filhos do Pai trabalhador, todos fomos redimidos pelo Filho do carpinteiro. E todos nós devemos participar desta obra da redenção, resgatando vidas, resgatando dignidades, resgatando postos de trabalho, quanto for possível a cada um de nós, porque sabemos que o trabalho dignifica o homem. Dar a alguém a oportunidade de sustentar com o seu trabalho a sua família e a sua própria vida significa muito para uma pessoa. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, rezemos neste tempo em que vivemos pelo nosso país e por todos os países do mundo, para que os trabalhadores sejam valorizados, para que nós e todos os nossos irmãos e irmãs reconheçamos que quem constrói um país são os trabalhadores, não são os lucros dos bancos. Quem constrói a dignidade humana não é um cartão de crédito. Quem constrói a dignidade humana é a capacidade de sustentar a sua família com o suor do seu rosto. Os trabalhadores são, na engrenagem da sociedade, os mais importantes, aqueles que de fato edificam uma sociedade. Nós estamos vendo isso no nosso Brasil e em todos os países do mundo, que seduzidos pelo capitalismo se entregaram às benécias do lucro e do capital. E agora um vírus vem e começa a matar pelos ricos. Mas infelizmente já está chegando também nos pobres. Já chegou às grandes aglomerações empobrecidas do nosso país. Um vírus que nos diz: não importa a sua conta bancária, não importa a sua cor, não importa a sua mansão, somos todos iguais, frágeis, filhos do mesmo Pai trabalhador. É preciso aprender isso. É preciso aproveitar esta pandemia para aprender esta nossa igualdade radical. E aprender que as nossas contas bancárias, que os nossos cartões de crédito não são capazes de nada. Nunca foram capazes de nos livrar da morte. E com esse vírus, são menos ainda.
não são capazes de nos comprar uma máscara invencível, um álcool gel que mata 100% dos vírus, ou coisa parecida. É preciso reconhecer-nos, irmãos de todos, e reconhecer a fragilidade do capital e do capitalismo, a fragilidade dos lucros, e perceber que no mundo que nós queremos pós-pandemia, a pessoa humana deverá estar no centro e não o dinheiro ou o lucro. Perceber que na nova sociedade que tem que nascer deste isolamento social, deve predominar a dignidade humana, a dignidade do trabalhador, e todo o resto, inclusive o dinheiro, o lucro, os bancos, os governos, devem estar a serviço do humano trabalhador e não a serviço dos lucros ou a serviço do capital. É o que nós verdadeiramente precisamos. E precisamos transformar. Porque eu não sei se você acompanha as notícias, mas no nosso Brasil são trilhões dedicados aos bancos e misérias dedicadas aos trabalhadores. Os nossos trabalhadores, no que dependesse do nosso governo, receberiam R$200 por mês neste tempo de pandemia. Graças ao Congresso Nacional, esse valor foi elevado para R$600. Mas o que é que acontece? Não conseguem receber. Não conseguem receber e para tentar receber, precisam enfrentar aglomerações. Tudo o que nós não podemos fazer neste tempo. Será que os nossos governantes não teriam outros meios para facilitar a distribuição de renda? Se o ser humano, se a pessoa do trabalhador estivesse no centro dos seus interesses? Mas não. É preciso garantir o lucro dos bancos. É preciso garantir a lucratividade dos bancos. E para esses trilhões, os trilhões caem nas suas contas no mesmo dia, sem fila, sem cadastro, sem aplicativo, sem nada, sem nenhuma burocracia. Mas para o trabalhador, uma enorme burocracia e todas as dificuldades para receber o pão da miséria. Para os desempregados nem se fala. Quantas pessoas não vão receber o auxílio emergencial porque não tem no celular? Se o tem, não tem acesso à internet. E muitas vezes já nem sabem que caminhos tomar porque já foram tão vilipendiados na sua dignidade. A festa do trabalho, a festa do trabalhador, a festa de São José Operário é a festa da dignidade humana, do humano nascido de um Deus trabalhador, de um humano redimido por um filho de carpinteiro, de um humano hoje assolado por um vírus que nos recorda a fragilidade do lucro e do capital e nos convida outra vez a sermos irmãos, a partilhar, a pôr tudo em comum, porque quando isso acontece, não falta para ninguém.